Olá pessoal, boa noite. Vamos dar prosseguimento com a nossa matéria de Materno 2. A gente está adiantado com a matéria, isso é bom. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre características do recém-nascido. A gente também vai falar um pouquinho sobre incubadora, fototerapia, teste do pezinho, tá? Então vamos lá, eu não sei se já enviei os slides para vocês, depois eu vejo com vocês, mas eu vou usar o slide aqui para a gente tá falando um pouquinho sobre esses assuntos. Né? Vamos começar daqui. Né? Aqui então. O prematuro, o que é uma criança prematura? Né? Define-se todo prematuro recém-nascido vivo com idade gestacional inferior a 37 semanas. Então, assim, a gente está cansado de saber que vamos dizer assim, o tempo ideal para a criança estar nascendo, um recém-nascido estar nascendo, é de 37 semanas a 41 semanas e 6 dias, né? Então, qualquer recém-nascido que acabe vindo ao mundo, tá, com menos de 37 semanas, ele vai ser classificado como prematuro. Óbvio que existem vários tipos de crianças prematuras, né? Existe aquela criança que é o prematuro extremo, que nasce com 33 semanas. Existe aquela criança que é muito prematuro, que nasce com 34 semanas. Existe aquela criança 34 a 36. Existe aquela criança que é prematuro, mas que é pouco prematuro, né? Que não vai ter muitas intercorrências dependendo de qual é o quadro clínico da gestante, de qual é o quadro clínico do pré-natal, da criança. Então, assim, existe o prematuro que é extremo, o muito prematuro, e existe a criança que é pouco prematura. E qual que é o grande problema de uma criança nascer prematura? Na verdade, são vários problemas. Mas qual é o principal problema? É que quando a criança nasce prematura, ela nasce com uma função respiratória subdesenvolvida. Então, se a criança nasce com uma função respiratória subdesenvolvida, é necessário que ela vá para a incubadora, fique no hospital e, né, se precisar de um aporte respiratório, ali vai ter o suporte. Então, é por isso que é muito comum aquela criança que nasce prematura e fica um tempo no hospital, né? Porque no hospital ela vai ganhar peso, que é muito importante, né? Existe a criança que ela é prematura de idade e existe a criança que é prematura de peso, né? É, já foi evidenciado que crianças que nascem prematuros, né? Crianças prematuras de forma geral, mas que elas nascem com 1,5 kg para cima, elas têm uma maior expectativa de vida. Enquanto as crianças que nascem com menos de 1,5 kg, elas têm mais chances de estar vindo a óbito, tá? Então, assim, mas professor, qual que é a diferença, né, entre uma criança que tem um determinado peso e uma criança que tem um pouco menos? A diferença é o seguinte, o tecido adiposo, né? Quando vocês tiveram aula de anatomia, com certeza vocês aprenderam sobre o tecido conjuntivo. Dentro do tecido conjuntivo tem o tecido adiposo. O tecido adiposo ele tem várias funções, é o tecido que tem mais função no nosso corpo. Uma dessas funções é regular a temperatura do nosso corpo, proteger o nosso corpo e fornecer nutrientes para os outros tecidos. Tá? Então, assim, quando o recém-nascido ele nasce muito prematuro, a gente consegue ver que ele não tem quase gordura, né? Ele é bem magrinho. Então, o que acontece? Qualquer mudança brusca de temperatura pode levar aquela criança a ter uma hipotermia, né? Ou ficar com uma temperatura alta, ou ficar febril, esse tipo de coisa. Então, o peso ele é de extrema importância quando se trata de criança recém-nascida, tá bom? O recém-nascido de baixo peso é aquele que apresenta ao nascer um peso igual ou inferior a 2,5 kg. Assim, realmente, 2,5 kg não é o peso ideal para uma criança estar nascendo, ainda mais quando ela nasce com 37 semanas. Normalmente, as crianças que nascem com 37 semanas,
a gente pode observar que ela tem cerca de 3,3 kg, 3,5 kg, né, que na minha opinião é o peso ideal, tá? Agora, não quer dizer que uma criança que nasça com 2,5 kg vai ter intercorrências, mas é bom ficar de olho, né? Mas não é muito comum, tá? A criança ter intercorrências por ela ter nascido com 2,5 kg, tá bom? Vamos falar sobre algumas características agora de um recém-nascido. O nenenzinho, né? A gente diz que ele tem rostinho de joelho, ele tem um rostinho fininho, né? O nariz dele é achatadinho, né? Mas depois ele vai tendo, ele vai se modelando conforme seu biotipo, tá? Os olhos são salientes, né? Parece que é um pouquinho esbugalhadinho, tá? A cabeça ela é relativamente grande em relação ao corpo, né? Ainda mais quando é prematuro. Quanto mais prematuro, maior a cabeça e menor o corpo, tá bom? Porque durante aquela fase de gestação, a primeira coisa que vai desenvolvendo, né, é a cabeça, aí depois o corpo vai se desenvolvendo. Então, quando a criança nasce prematura, a cabeça já está mais desenvolvida e o corpo não está tanto desenvolvido ainda. Então a gente consegue perceber que a cabeça é bem maior que o corpo. Até mesmo uma criança normal, a cabeça é maior que o corpo, né? A pele é macia, transparente e tem uma cor vermelho, né? Meio avermelhada, tá bom? As unhas são curtas e flexíveis. Aqui, ó, pouco tecido adiposo, tem um choro débil, dificuldade respiratória e na sucção e na deglutição, tá? Cuidados indispensáveis a criança prematura, tá? Estabelecimento e manutenção respiratória é o cuidado que, cara, é o que muitas vezes vai decidir se a criança vai ficar viva ou não, né? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Como que a gente consegue observar se a criança está com o sistema respiratório bem desenvolvido? A gente consegue observar isso pela placenta, né? Conforme a gestante vai passando suas semanas gestacionais, a gente consegue perceber o amadurecimento da placenta pelo ultrassom, né? Então, quando a gente está fazendo ultrassom, a gente está fazendo não, né? Quando o paciente chega com ultrassom e a gente vai observar, a gente consegue ver algumas calcificações branquinhas na placenta. Essas calcificações, elas vão estar te informando, né, o grau de maturidade da placenta, né? E se uma placenta está madura, primeiro grau de maturidade, ela está pouco calcificada. E essa calcificação, ela está ligada diretamente ao amadurecimento respiratório da criança, né? Ela não pode ficar, a placenta ela não pode nem estar pouco calcificada, né, no caso da criança estar nascendo, né, e nem muito calcificada, tá? Ela tem que chegar na sua calcificação de terceiro grau, mais ou menos com 38 semanas, que é o ideal, né? E isso quer dizer que a criança está com o sistema respiratório bem desenvolvido. Agora, quando a criança ela nasce prematura, na maioria das vezes a placenta ela vai estar subcalcificada também. Então a gente consegue observar por ali, né, se a criança ela vai ser uma criança que vai ter a necessidade de ficar na incubadora, né, se vai precisar de cuidados médicos, né, se vai precisar ser entubado, esse tipo de coisa, tá bom? Aquecimento, né, a gente também tem que fornecer o aquecimento. O aquecimento ele acontece ali na incubadora mesmo, né? A incubadora ela serve para fazer a manutenção do corpo do recém-nascido, né? O recém-nascido ele até consegue gerar calor para aquecer o seu corpo, porém ele não consegue manter esse calor, né? Porque o que mantém esse calor é o tecido adiposo, e a maioria dos recém-nascidos eles nascem com uma deficiência de tecido adiposo, eles nascem com um déficit, né? Um pouquinho só de tecido adiposo, tá? Isolamento e profilaxia das infecções, né? A incubadora também serve para fazer esse isolamento e profilaxia das infecções. A gente está cansado de saber que o parto normal, vamos falar um pouquinho de parto normal quando se trata disso, que o parto normal ele é um tipo de parto que ele tem muitos, mas muitos benefícios para a mãe e para o feto. Então o que acontece? Um exemplo aqui, um benefício do parto normal. Quando a criança está saindo pelo canal vaginal, a mãe vai fornecer, ela vai migrar boas bactérias para essa criança, né? E essas bactérias vão estar fortalecendo o sistema imunológico da criança, né, contra infecções.
Outra coisa que é de extrema importância, as últimas pulsações do cordão umbilical vai estar fornecendo anticorpos específicos e super importantes que vão estar protegendo a criança de alergias e doenças respiratórias, né? Então, assim, quando a criança nasce recém-nascida, perdão, quando a criança nasce de forma precoce e prematura, ela acaba perdendo esses benefícios. Então, acaba tendo realmente que ficar isolada e se usar métodos profiláticos para estar combatendo infecções. Combatendo não, prevenindo infecções, né? Outra coisa importante é ganho ponderal, que assim, é importante que a gente consiga fazer com que essa criança ganhe peso o mais rápido possível, né? Para ela conseguir manter a própria temperatura do seu corpo, tá bom? Quais são os cuidados imediatos, né? Uso de técnicas assépticas e antissépticas em todos os cuidados, tá? Para quem não sabe o que é asepsia e antisepsia, vou estar explicando aqui para vocês agora, tá? A asepsia a gente faz em objetos inanimados. Por exemplo, suponhamos que eu tenho um vidrinho de álcool, tá? E eu tenho um algodãozinho. Vou pegar uma meia, e tem um algodãozinho. Então eu quero fazer a antisepsia, tá? A antisepsia em um local. Eu vou fazer a antisepsia no meu celular. Joguei o álcool aqui, tá? No algodão e vou fazer a antisepsia no meu celular, né? Aqui, ó, fiz a antisepsia, né? Na verdade, quando a gente vai fazer a antisepsia para um acesso periférico, a antisepsia tem que ser assim, ó. Começa de dentro e vai fazendo uma bolinha, né? Exteriorizando, né? Quando a gente faz assim, a gente acaba levando o micro-organismo para o sítio ali onde vai ser a função. Mas enfim, a antisepsia a gente faz em objetos inanimados, em coisa que não tem vida, né? Com o intuito de diminuir ou erradicar, tá? Qualquer tipo de micro-organismo. Então eu faço então eu faço asepsia no meu celular. Enquanto a antisepsia a gente faz em objetos que possuem vida, né? Em pessoas, por exemplo. Quando eu quero fazer um acesso periférico, tá? Quando eu quero fazer uma punção venosa, eu vou fazer a antisepsia, né? Então eu vou fazer uma antisepsia aqui na minha região do cotovelo aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu começo fazendo a bolinha e depois vou fazendo assim, fiz a antisepsia. Então essa é a diferença de asepsia para antisepsia, tá? Não se esqueçam disso, isso cai em prova, cai em concurso, tá? Vamos lá. Observar constante, tá? Observação constante quanto ao bom funcionamento da incubadora e da oxigenação adequada, né? O pessoal que trabalha em maternidade aí, eles têm um domínio muito grande quando se fala de incubadora, né? E quando vocês forem trabalhar, né? Se vocês forem trabalhar na maternidade, vocês vão aprender a manusear a incubadora. Hoje aqui eu vou passar algumas informações para vocês para que serve a incubadora, o que é legal, o que não é legal, o que a gente deve observar. Mas, cara, para a gente aprender isso mesmo é na prática, né? Com pessoas que têm mais experiências e aí mostra pra gente ali na prática, porque cada um tem um método, né, de limpeza e tudo mais. Mas vamos lá, tá? Verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, temperatura, coloração da pele e comunicar ao médico qualquer tipo de anormalidade nos sinais vitais, tá? Higienização da pele, quando necessário, com observação precisa de registro das eliminações, controle de peso e mudança de decúbito para evitar deformidades. O que acontece, galera? O recém-nascido, né, muitas das vezes não, todo recém-nascido, vou dar um exemplo aqui da cabeça. Todo recém-nascido, o nosso crânio, ele é feito não só com um osso, são vários ossos. Então o que acontece? No nosso crânio, um osso se liga com o outro e se junta. O nome disso é sutura, né? A gente tem uma sutura aqui no meio da cabeça, que é uma sutura sagital, né? A gente tem o parietal esquerdo e o parietal direito. Então os ossos do nosso crânio, eles ficam
ossificados, calcificados ali, né, uns aos outros. Mas quando a criança nasce, esses ossos eles não estão calcificados, tá? Eles têm um espacinho entre eles, né? Então, o que, que acontece? A mudança de decúbito vai facilitar com que não aconteça nenhuma deformidade óssea. Vou dar um exemplo para vocês aqui, mostrar um negócio bacana para vocês aqui. Por isso que muitas vezes vocês vão observar que algumas crianças nascem com a cabeça que parece até um alfinete aqui, ó. Nasce assim porque durante a expulsão, né, da criança, ela acaba ficando muito tempo ali naquele canal vaginal e esses ossos eles vão se locomovendo, né? Aqui, ó, nosso crânio. Ele tem várias divisões. Então essa sutura aqui na criança, ela não é calcificada, enquanto da gente é, né? Conforme a criança vai evoluindo, vai crescendo, essa calcificação vai acontecendo, tá bom? Então, para evitar qualquer tipo de deformidade, a gente muda o decúbito, né? Tem até um decúbito que a gente costuma colocar a criança na incubadora, que é decúbito de Trendelenburg, né? É como se fosse... Vou mostrar para vocês aqui que fica melhor, mas quando eu chegar lá eu mostro. Tá? Então, são esses cuidados, tá? Falar um pouquinho da incubadora. Para que serve a incubadora? A incubadora tem vários objetivos, tá? Mas ó, é um aparelho destinado a receber crianças débeis congênitas ou prematuras, no qual elas encontram um calor constante, sensivelmente igual ao corpo humano, sensivelmente igual ao corpo humano permite. Então a incubadora ela serve para proteger a criança de infecções, ela serve para fazer a manutenção da temperatura da criança, né? Então vamos lá, ó. O recém-nascido consegue gerar calor, porém ele não consegue gerenciar esse calor. Existe um sensor que fica na região abdominal do recém-nascido e é o fator mais importante a ser observado. Esse sensor ele vai estar mostrando qual é a temperatura da incubadora, né? Quando a incubadora está com uma temperatura muito elevada, é porque o filtro dessa incubadora tem um filtro que fica ali embaixo. O filtro dessa incubadora pode estar sujo e aí aquele ar fica viciado e começa a proliferação de gás carbônico. E aí a criança vai inalando uma grande quantidade de gás carbônico e vai ficando com a temperatura alta. Então a gente tem que se ligar nisso. A gente se liga nisso trabalhando muito tempo em maternidade, trabalhando muito tempo com recém-nascido, tá? Ó, o valor inicial que a incubadora dá pra gente é de 34 ou 36,1 graus. Só que isso vai depender da temperatura do recém-nascido. Óbvio, se o recém-nascido está com a temperatura normal, a gente não vai botar uma temperatura alta, e sim botar uma temperatura que vai fazer a manutenção da temperatura do recém-nascido. O importante aqui é que o recém-nascido não fique com a temperatura alta, não fique febril, nem com febre, e também não fique com hipotermia, que a temperatura vai caindo gradualmente, tá? Ó, é necessário que gerencie o modo ar, fazendo com que a temperatura chegue aproximadamente a 36,1, tá? Após esse feito, a gente coloca em modo pele para gerenciar essa temperatura. O modo ar é como se fosse um modo onde a gente consegue escolher qual temperatura a gente quer, enquanto o modo pele ele meio que mantém essa temperatura que a gente escolheu, né? Então o modo pele ele serve para manter a temperatura do feto, para manter a temperatura da criança, tá bom? Que é o ideal, que é o que a gente quer, né? Isso tudo é feito de 0,5 em 0,5 graus. Por exemplo, eu tô com um nenenzinho, botei ele lá e eu quero botar para 36 graus a incubadora. E a incubadora ela está com 33 graus. Eu não vou botar de 33 para 36, né? Porque senão a criança ela vai sentir o quê? Ela vai sentir uma mudança brusca na temperatura. Vai ficar muito quente na questão de um minuto, né? Então a gente vai fazendo o quê? Tá 33, então a gente bota 33,5, depois bota 34, depois 34,5, depois 35, até chegar à temperatura que a gente acha ideal. Chegou nessa temperatura, a gente ativa o modo pele e esse modo pele vai fazer a manutenção dessa temperatura,
Ó, a manutenção da temperatura interior seria de 36 graus Celsius, tá? A mudança de decúbito para a posição de Trendelenburg e Fowler, bem como horizontal e alta. Então a gente vai mudando, vai botando vários decúbitos, né? Fazendo várias mudanças de decúbito para que não tenha nenhum tipo de deformidade. Eu vou mostrar como que é Fowler, eu vou mostrar como é Trendelenburg e eu vou mostrar como que é a posição de semi-Fowler, tá? Aqui, semi-Fowler é de 30 a 35 graus, beleza? Semi-Fowler de 30 a 35 graus. Né? Esse tipo de posição, ele vai favorecer uma troca gasosa melhor, a gente consegue respirar melhor, tá? Trendelenburg, mostro para vocês, posição de Trendelenburg. Aqui, a posição de Trendelenburg é essa posição aqui. Aqui é Trendelenburg o inverso, né? Essa posição aqui. Tá? Então a gente vai fazendo essas mudanças de decúbito. E a posição de Fowler é essa aqui, ó. Fowler. Posição de Fowler. Não, aqui está semi-Fowler. Fowler é quando o paciente está deitado. Deitado assim, quase 90 graus, né? Cadê? Essa daqui essa aqui é a posição de canivete. Essa posição aqui é a posição ginecológica, tá? Essa posição aqui, essa posição aqui que estou mostrando para vocês, ela é muito usada para cirurgias, tá? De reto. Não estou achando aqui de Fowler. Ah, tá. É porque tá junto aqui, né? Ó, Fowler e semi-Fowler, né? Mas o Fowler em si é o paciente mais deitado, tá? Enquanto semi-Fowler ele fica inclinado entre 30 e 35 graus. E Fowler é 90 graus. Fowler é assim, ó. Fowler. Deitadinho assim, mas sem estar com o pezinho aqui em cima. Beleza? Então vamos lá. Manter o paciente no interior da incubadora, não sendo necessário retirá-lo para higiene e alimentação. Então, de dentro da incubadora mesmo, a gente troca a fraldinha do neném, né, caso a mãe não se sinta segura e tudo mais. Então, a gente consegue alimentar esse neném de dentro da incubadora mesmo. Tá? Aqui. Quando eu boto de vermelho assim é porque é algo importante, tá, gente? Eu botei que a incubadora possui paredes duplas. Entre essas duas paredes fica um ar, fazendo com que não tenha uma mudança brusca caso a temperatura do ambiente tenha alguma alteração. Então, entre essas duas paredes, perdão, da incubadora vai ficar um ar retido. E esse ar vai servir como isolante térmico, tá? E possui um filtro que retira o ar do ambiente, aquece esse ar e joga ele para dentro da incubadora. É necessário que esse filtro seja trocado a cada 3 meses, mas é importante uma inspeção visual a cada semana, devido ao quê? Então, esse filtro ele capta o ar do ambiente. Então, por exemplo, países como China, Índia, países capitalistas, onde tem muitas empresas, o ar ele é mais poluído. Então, nesses lugares, é necessário que essa troca seja mais precoce, porque já foi evidenciado que essa incubadora, esse filtro da incubadora, ele fica sujo mais rápido em países, em locais onde tem uma poluição maior, por exemplo, São Paulo, entendeu? Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom? Se o filtro entupir, o ar vai ficar viciado, assim vai aumentar o nível de gás carbônico, aumentando a temperatura do recém-nascido. O filtro normalmente é branco ou rosa. Se estiver saturado, é necessário fazer a troca, fazendo uma tabela de tempo médio de duração do filtro, né? Então faz uma tabela quando, por exemplo, normalmente o filtro aqui
ele dura 2 meses. Então, fazendo essa tabela, a gente vai vendo quando vai chegando na hora de trocar esse filtro, tá bom? Aqui eu trouxe uma imagem de uma incubadora, para vocês estarem observando. E a gente vai falar um pouquinho sobre a fototerapia. Tá? A fototerapia consiste em um processo terapêutico baseado na ação de luz artificial sobre o organismo humano. Geralmente, o recém-nascido que recebe esse tipo de tratamento, quando apresenta icterícia, tá? Devido ao aumento de bilirrubina. É comum que os recém-nascidos eles nasçam com icterícia. É comum, tem algum tipo de resquício de bilirrubina na corrente sanguínea, então o nenenzinho nasce amarelinho. Mas essa icterícia é uma icterícia fisiológica, tá? Para quem não sabe o que é icterícia é quando a pele, né, a nossa pele ela vai ficando amarelada e aí a parte esclerótica dos nossos olhos também, que é essa parte branca aqui, vai ficando amarelado também, devido a um aumento da bilirrubina na nossa corrente sanguínea, tá? Então o neném, ele já tem icterícia de forma normal, só que essa icterícia ela some, dura uma semana, só que algumas crianças nascem com algum problema congênito, né? Tem diversos fatores que podem estar fazendo com que a criança apresente icterícia, e aí o que vai acontecer? A gente vai submeter essa criança à fototerapia, tá? Mas vamos devagar para vocês entenderem melhor. Antes de iniciar a fototerapia, o que a gente deve certificar? O número de lâmpadas presentes, né, que é de 8 a 10 lâmpadas fluorescentes, certificar-se da vida útil dessas lâmpadas. Em caso de berço, evitar a corrente de ar, proteger os olhos do recém-nascido, né, que os olhos vão permanecer durante todo o tempo do tratamento, né? Os olhos, a gente protege com um tampa-olho, sabe aqueles negócios que a gente coloca para dormir? Então a gente pode proteger o olho do recém-nascido com aquele tapa-olho ali, tá? E esse tapa-olho ele vai permanecer durante todo o tempo do tratamento, tá bom? A gente retira a roupinha do neném, deixa ele exposto à luz, só não retira a fralda dele, mas retira toda a roupinha dele, a meia, tudinho, só deixa a fraldinha e deixa ele exposto à luz. Essa luz vai fazer com que a bilirrubina seja excretada, tá? Por via urinária e vai tá favorecendo o neném. Aqui, ó. Olha o tapa-olho do bichinho, tadinho. Entendeu? Aqui ele ainda tá com eu não sei, né? Ele tá com, parece que é uma camisinha, mas ele não deveria, tá? Deveria estar desse jeitinho que tá aqui, exposto à fototerapia, só que só com a fraldinha, tá bom? Ó, a fototerapia ela possui uma ação anti-inflamatória e imunossupressora. Bom, ó, cuidados de enfermagem. Verificar a temperatura do recém-nascido de 4 em 4 horas. Observar a quantidade e os aspectos das eliminações. Tá? Mudar a posição do recém-nascido frequentemente. Observando a pele do recém-nascido. Tá? Buscando precocemente sinais de queimadura e hidratação conforme a orientação médica. Tranquilinho. Agora vamos falar sobre uma doença que leva o recém-nascido a ser submetido à fototerapia. Tá? Como eu disse para vocês, a fototerapia é usada para crianças, né, para recém-nascidos, que apresentam um alto índice de bilirrubina na corrente sanguínea. Então, o nome dessa doença é hiperbilirrubinemia, tá? Que é uma grande quantidade de bilirrubina na corrente sanguínea. Ó, devido a vários medicamentos durante a gravidez, isso pode acontecer. Exemplo, ocitocina. Então, vou dar um exemplo aqui que é muito, muito comum. O que acontece? Sabe aquela unidade onde quer que a criança nasça logo, onde quer que o parto aconteça logo, e aí eles começam a induzir o parto com ocitocina? A ocitocina ela pode acabar influenciando na apresentação de hiperbilirrubinemia, tá? Ó, durante o parto, diazepam, uso de fórceps ou ventosa, ou quando há intensos sangramentos, mau funcionamento na produção conjugada de bilirrubina e etc. São fatores que podem estar desencadeando uma hiperbilirrubinemia. Tá? Risco. A hiperbilirrubina, como eu já falei para vocês, quando a gente estava conversando sobre hipotireoidismo congênito, não lembro.
Mas aí a bilirrubina é uma substância que ela é altamente agressiva, ela é altamente tóxica ao nosso sistema nervoso central. Então, qual que é o risco? Que ela pode se alojar no cérebro, né, podendo gerar graves complicações. Depois que um tecido cerebral, uma célula cerebral, um neurônio, ele é destruído ou lesionado, ele não se regenera, na verdade se regenera de maneira bem demorada. Então, é muito complicado. Quando isso acontece, a gente classifica essa doença como encefalopatia bilirrubínica, tá? Que é a bilirrubina livre, porque a bilirrubina livre ela é tóxica às sinapses e lesa os neurônios e as organelas celulares, né? Então, assim, se ela lesa os neurônios, então ela vai lesar nossas sinapses. O que são nossas sinapses? Nossas sinapses são a comunicação de um neurônio com outro neurônio através de neurotransmissores. Então, o que vai acontecer? O neurônio fica lesado, essa sinapse ela fica deficiente. Então, por exemplo, eu não vou conseguir, um exemplo, tá, gente? Eu não vou conseguir lembrar o que eu acabei de comer há 10 minutos atrás, né? Porque essa sinapse ela vai estar prejudicada, tá? E vai estar causando uma lesão grave neural, tá? E essa lesão, ela infelizmente é irreversível, tá bom? Opa, o que eu fiz aqui? Perdão, gente. Falar um pouquinho sobre berçário. Acho que eu já falei com vocês sobre berçário, né? Então, acho que foi materno 1. Em materno 1 eu já falei com vocês um pouquinho sobre berçário. Berçário é a unidade do hospital, tá? Destinada a abrigar a criança que é a criança recém-nascida. Ela deve ser localizada próxima ao centro obstétrico e aos quartos das mães. Porém, deve ser uma área isolada dos demais serviços e ser subdividida conforme as condições do recém-nascido. Por exemplo, deve ter um berçário para o recém-nascido, que é um recém-nascido normal, sadio. Deve ter um berçário para o prematuro. Né? Não sei se vocês já observaram que o que a gente tenta fazer com isso, com essa logística? Fazer com que os berçários eles sejam longe de emergência, longe de pessoas, de pacientes que vão estar com algumas doenças infecto-contagiosas, entendeu? Então o berçário é um local muito limpo, tá? Estéril, né? Tem que ser tudo esterilizado, tem que ser isolado, tá bom? Ó, então existe o berçário para o prematuro, tá? Existe o berçário para a criança normal e para a criança que é infectada, porque senão não faz muito sentido a gente botar uma criança que está com algum tipo de doença infecto-contagiosa com uma criança que está bem de saúde. Então os berçários eles são próximos aos centros cirúrgicos também, porque no centro cirúrgico também tem uma restrição de pessoas entrando, tá bom? Ele deve existir ainda uma sala para exames e um posto de enfermagem. No berçário tem uma salinha para exame e tem nosso posto de enfermagem. Nosso posto de enfermagem ele costuma ser um pouco mais alto, porque dali a gente consegue observar, né, se alguma criança tá chorando muito, ou qualquer tipo de intercorrência, né, que a gente vai achar estranho, a gente consegue observar de longe, tá bom? A equipe constituída pelo corpo de enfermagem, tá bom? O enfermeiro técnico, auxiliar e o neonatologista, tá? O neonatologista podendo ser médico ou podendo ser enfermeiro, tá bom? Normalmente esse neonatologista aqui é o médico especialista em neonato, mas existe um enfermeiro também que ele faz uma especialidade em neonato, tá bom? Aqui as características físicas. Ó, ela deve ser revestida de material não absorvente, tá? E pintada com tinta óleo, aquela tinta que a gente consegue lavar as paredes, tá? Devendo ser lavada periodicamente, tá bom? Deve ter um berço normal para cada leito obstétrico, um berço aquecido, incubadoras, aparelhos de parafototerapia, aspirador, balança, termômetro, monitor de pressão arterial, fonte de oxigênio e ar comprimido, foco, estetoscópio pediátrico, equipamento para intubação e ventilação mecânica, material para punção venosa, bomba de infusão neonatal e demais coisas, tá bom? Alojamento conjunto. Alojamento conjunto é aquele alojamento onde a mãe fica com o neném, tá bom? A mãe tem o leito dela, né? E o neném fica no bercinho logo do lado. E aí eles podem ficar ali tranquilamente até receber alta e ir para casa.
né? Quando a gente quer fazer exame nesse neném, a gente só tem 1 hora para separar a mãe do neném, tá? Fora mais de 1 hora, a gente não pode deixar a criança longe da mãe, tá bom? Ó, é uma instalação em maternidade que possibilita o convívio direto com a mãe e com o lactente, proporcionando uma interação mãe e filho. É importante ressaltar que essa assistência é reservada às mães e aos recém-nascidos, que se encontram em condições de recebê-la, tá? Quais são as funções do técnico de enfermagem no alojamento conjunto? Preparar o berço para o recém-nascido, auxiliar a mãe durante os cuidados do recém-nascido, tá? Após demonstração e orientações feitas pelo enfermeiro, assistir o recém-nascido enquanto a mãe toma banho, dorme ou se sente insegura para fazê-lo, verificar os sinais vitais do recém-nascido, acompanhar as primeiras amamentações, a gente orienta como que é a pega da mama, né, que a gente tem que, o nenenzinho tem que fazer uma boquinha de peixe e tem que cobrir a auréola do peito todo. Então a gente vai ensinando. A gente vai ensinando também, acho que vou até falar com vocês aqui nesse slide mesmo sobre leite materno, né? Qual é a importância do leite materno, quais são as fases do leite materno, eu vou chegar lá, tá bom? Indagar sobre as eliminações, quantidade e o aspecto, tá bom? Pesar o recém-nascido conforme a rotina da unidade. Deixa eu ver isso aqui. Que é importante. As puérperas, né? As mães que acabaram de ter as suas crianças, elas são puérperas, né? Normalmente elas é relativo. Existe mãe que ela fica puérpera até 2 semanas. Esse termo puérpera quer dizer o seguinte: puérpera é o tempo que a mulher vai levar, tá bom? Até as mudanças as mudanças biológicas que a gestação causou nela voltar ao normal. Então tem mulher que volta depois de 14 dias, teoricamente, né? Depois de 14 dias. Tem mulher que volta depois de 46 dias. Então isso é muito relativo. Óbvio que a mulher não vai passar 14 dias e vai ficar exuberante. Não é isso que eu estou falando. Mas essas mudanças, a gente vê essas mudanças como, por exemplo, o útero, ele sobe para cicatriz umbilical, ele se fecha, ele diminui de tamanho, diminui de peso. É esse tipo de mudança que eu estou falando, tá bom? Não é emagrecer, não, nada disso, tá bom? Posição adequada para a pega da auréola, importância da amamentação sob livre demanda, eu vou explicar isso depois para vocês. A equipe deverá identificar as puertas. Deixa eu ver se está gravando, gente, porque eu tenho trauma que eu vou falando, fico falando, tá gravando. E aí não está gravando, tá? Perdão. Então, a equipe deverá identificar as puérperas que por algum motivo não estão estimuladas a amamentar e dedicar especial atenção, perdão, a essa criança, tá? A gente está cansado de saber qual é a importância do leite materno. Se tu não sabe, tu vai saber hoje, tá bom? E hoje eu também vou ensinar para vocês quais são as fases do leite, né? O leite materno ele tem 4 fases, mas eu vou chegar lá e falar com vocês, tá? A participação dos pais e familiares no processo de amamentação será estimulada através da flexibilidade do horário e de visitas e de reuniões educativas diárias no período da tarde. No período da tarde, né, costuma ter algumas reuniões e aí, né, nessas reuniões a gente fala sobre como amamentar, né, qual a importância da amamentação, fala sobre a proibição de bico artificial, de chupeta, de mamadeira, de não ter nenhum tipo de propaganda de comida, que não pode água, que não pode dar água para criança, que não pode dar água com açúcar, que não pode dar chá, esse tipo de coisa. Vamos lá. Deverá constar na rotina de alta a orientação para procurar, em casos de dificuldade, a amamentação no banco de leite humano, puericultura ou próprio alojamento conjunto. Então vamos lá, acho que eu escrevi de uma forma errada aqui, mas vamos lá. Quando a gente vai dar alta para o recém-nascido e para a mãe, a gente fala que se qualquer intercorrência que aconteça com o leite dela e ela não puder amamentar, é para ela procurar o banco de leite humano, para estar pegando leite para dar para o neném, procurar a puericultura. Quem não sabe o que é puericultura, puericultura
é uma consulta que ela é feita pelo médico ou pelo enfermeiro, e nessa consulta é uma consulta normal, né? Aí mede a cabeça, o perímetro cefálico da criança, a gente faz a ausculta pulmonar, enfim. Procurar a puericultura ou o próprio alojamento conjunto, tá? Encaminhamento da criança ao centro de saúde mais próximo de sua residência para fazer a puericultura ou fazer no próprio hospital onde a criança nasceu, entregando o cartão da criança devidamente preenchido. Normalmente, a gente costuma agendar, né, costuma orientar para que após 7 dias de nascimento vai fazer essa consulta de enfermagem, tá? Aqui, tá escrito aqui, ó, agendamento para consulta de enfermagem puerperal no prazo de 7 a 10 dias, né? E aí o enfermeiro ele começa a acompanhar essa criança e vai acompanhando durante muitos anos essa criança, tá bom? Então, assim, na maioria dos casos, não é necessário fazer a consulta com o médico. O enfermeiro mesmo pode prescrever algumas vitaminas, né, ácido fólico durante a gestação, mas também pode escrever sulfato ferroso, tá bom? Vitaminas. E aí o que acontece? A gente marca esse tipo de puericultura, essa consulta de enfermagem de 7 a 10 dias, normalmente 7 dias, né? E aí de 2 em 2 meses a mãe acaba levando a criança lá, né? A gente sempre marca quando aí pede exame, não consulta normal, tá? Teste do pezinho, teste do pezinho, teste do pezinho. Então, o hipotireoidismo congênito eu já falei com vocês, mas o teste do pezinho, para quem não sabe, tá? Ele é usado para estar diagnosticando diversas doenças, tá bom? Existe o teste do pezinho que é feito pelo SUS, que vai diagnosticar cerca de 10 doenças. Existe o teste do pezinho que também é feito pelo particular, que vai estar diagnosticando até 30 doenças. E existe um teste do pezinho que vai estar diagnosticando mais de 50 doenças. Então, tem 3 tipos de teste do pezinho. O do SUS, que vai diagnosticar cerca de 10 doenças, um particular, que vai diagnosticar cerca de 30, e o outro particular, que é bem caro, que vai estar diagnosticando mais de 50 doenças. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. O teste do pezinho permite diagnosticar permite diagnóstico precoce de diversas doenças neonatais, permitindo que o médico faça seu diagnóstico antes mesmo de haver algum sintoma e tratar antes que aconteçam consequências sérias. Exemplo, lesão neurológica. Aqui está falando, né, aqui está falando pode estar falando também meu Deus, do fenilcetonúria, aqui é o hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, tá? E o que acontece? Desde 1992, o hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria é obrigatório no teste do pezinho, né? É obrigatório a testagem para essas duas doenças, tá bom? E aí o que acontece? Vocês podem observar, existem muitas pessoas que elas possuem fenil, elas têm retardo mental, porque elas não foram diagnosticadas com fenil, né? A gente já sabe, já deu uma aula sobre fenil. Então, elas antes de 1992, essas pessoas não tinham como fazer esse diagnóstico. Então, é muito comum a gente ver pessoas que tiveram traumas severos em tecidos neurológicos devido a fenil, tá? Então, desde 1992, o Ministério da Saúde tornou obrigatório por lei em todo o território nacional o diagnóstico dessas duas doenças, do hipotireoidismo e da fenilcetonúria. E aqui eu já dei essa aula para vocês sobre hipotireoidismo, já falei isso com vocês. Fenilcetonúria também já falei com vocês. Aleitamento materno. Legal, legal. Fala um pouquinho agora sobre o aleitamento materno. Tá, aqui no primeiro stop já vai falando sobre o aleitamento materno exclusivo, né? A gente já está cansado de saber que as crianças que têm até 6 meses, elas precisam ser amamentadas com leite materno exclusivo. Não precisa de água, não precisa de água com açúcar, não precisa de chá, tá? Infelizmente,
Vó, não dá um chazinho, né, para acalmar. Não, não precisa. A partir do momento que você dá qualquer tipo de líquido ou qualquer tipo de alimento para a criança, obrigatoriamente você vai precisar dar água para ela, né? E o leite tem tudo isso. O leite tem todas as vitaminas, tem todas as proteínas, tem bastante água e a gente vai ver a composição dele já já, tá? Após os 6 meses, a gente pode começar a complementar apropriadamente a alimentação dessa criança, né? Pode começar com as papinhas orgânicas, né? Com feijãozinho amassadinho, tudo amassado com garfo, tá? Com uma batatinha, com um pouquinho de sal, pouco tempero, pode ser até pouquinho tempero, bem temperadinha, mas assim, nada muito igual a nossa comida, né? Ah, sal e bota isso, tá? Não pode. Mas mesmo depois de 6 meses, a amamentação ela deve continuar pelo menos até 1 ano e meio, tá bom? Só que aí o que acontece? Vai mamar e a criança também vai se alimentar de outros, do alimento que a família vai estar consumindo ali, tá bom? Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a taxa de mortalidade, tá? É, mortalidade neonatal. Quando a gente fala de neonatal, né, até 28 dias de vida, tá bom? O aleitamento na primeira hora de vida é importante tanto para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia a contração. Ah, sim, é verdade. O aleitamento na primeira hora de vida, não necessariamente na primeira hora, mas assim que a criança nasce e ela vai mamar, esse primeiro leite, na verdade, é colostro. Então, o colostro é a primeira fase do leite que é rica em anticorpos. Eu vou chegar lá e vou estar falando melhor para vocês. Então, o colostro é de extrema importância para a criança. E o que acontece? Quando a mãe dá de mamar, ela também vai sentir prazer. Então ela vai estar estimulando a ocitocina. E essa ocitocina vai estar fazendo com que exista contrações uterinas e vai diminuir o risco de hemorragia. E essas contrações uterinas é normal, é comum, a mulher vai sentir uma cólica. Mas são contrações fisiológicas, então tranquilidade, não tem por que ela ficar preocupada e a gente tem que orientar ela, tá bom? Além das questões de saúde, a amamentação vai fortalecer o vínculo afetivo entre a mãe e o bebezinho, tá? Bebês que são amamentados ficam menos doentes e são mais bem nutridos do que aqueles que ingerem qualquer outro tipo de alimento. Inclusive, já tem pesquisas, né? Inclusive tem bastante tempo isso. Eu estava lendo um artigo que tinha uma pesquisa dizendo que as crianças que elas foram amamentadas de leite materno, elas têm um índice de QI mais elevado, tá? Então, assim, são mais inteligentes, tá? O sistema imunológico são mais inteligentes, o sistema imunológico é mais fortalecido, a chance de ter alergia cai muito. Então, cara, leite materno é tudo que a criança precisa, tá? Vamos lá. Utilizar substitutos do leite materno, como fórmulas infantis ou leite de outros animais, pode ser um grande risco de vida para a saúde do bebê. Isso acontece principalmente quando os pais não podem comprar os substitutos na quantidade necessária ou quando a água que utilizam não é uma água potável, não é uma água limpa, tá? Quase todas as mães conseguem amamentar com sucesso. Aquelas que não possuem confiança para amamentar precisam do estímulo e do apoio prático do pai da criança, bem como da família e dos amigos. Os agentes de saúde, organizações femininas e a mídia e os empregadores também podem oferecer o seu apoio. Todos devem ter acesso à informação sobre os benefícios do leite materno. É obrigação do governo fazer com que as pessoas tenham acesso a essas informações. Tá? Aí chegou. Agora vamos falar sobre os tipos de leite. Né? A gente consegue observar aqui que são 4 tipos de leite. Tá? Só que o primeiro leite, o colostro, ele só dura até o 7º dia após o nascimento. Tá bom? Então vamos lá. Você sabia que existem 4 tipos de leite? Acontece que a composição do leite materno não é a mesma, não é sempre a mesma. A composição varia de acordo com a idade do bebê. Varia também dentro de cada mamada. Varia ao longo do dia e varia com a alimentação da mãe. Cada um dos 4 tipos de leite tem uma função especial e todos são importantes. Tá? Vamos falar primeiro do colostro. O colostro é aquele líquido mais espesso, amarelado, que surge antes do parto e continua sendo produzido por volta de até 7 dias após o nascimento.
é um leite altamente rico em anticorpos para a proteção do recém-nascido. Além disso, ele é abundante em vitaminas e fatores de maturação que ajudam o desenvolvimento intestinal do bebê. Ele possui muitas proteínas e lipídios. Então, é um leite fitness. Eu digo que ele é um leite fitness. Por quê? Ele tem muita proteína, tá bom? Ele tem lipídio, mas não são tantos lipídios, é mais proteína do que lipídio, tá? Ele tem muita vitamina e ele ajuda no desenvolvimento intestinal da criança, nos movimentos peristálticos da criança. E o mais importante, ele é rico em anticorpos, tá? Então, cara, esse leite, esse colostro é como se fosse a primeira vacina da criança, tá? Ó, ele é extremamente importante oferecer o colostro ao recém-nascido. O colostro é a primeira vacina do bebê. O colostro ele vai se transformando gradualmente no leite materno maduro. O amadurecimento costuma estar completo cerca de 15 dias após o nascimento. Tá? Agora a gente vai falar sobre o leite. Então, assim, passou os 7 dias, de 7 a 15 dias, o colostro ele vai sumindo. E a primeira fase do leite vai passar a ser essa aqui, ó, leite materno anterior. Né? O leite materno anterior é aquele leite que vem no começo da mamada. Ele é rico em água, rico em açúcar, né, lactose, e ele é produzido e liberado assim que o bebê começa a mamar. Preste atenção. Ele é bastante fluido devido à grande quantidade de água. Ele também é rico em açúcar. Esse leite, preste atenção, esse leite não consegue saciar a fome do bebê, pois ele tem pouca proteína e tem pouca gordura. O leite materno anterior só mata a sede do bebê. Ele não mata a fome do bebê. Então, gente, o que acontece? Você pega o nenenzinho, você teve seu neném, você pega o seu neném, você dá 10 minutos de leite para o neném e depois você troca de peito, você está fornecendo para o neném água, né? Água com açúcar, um pouquinho de proteína e um pouquinho de gordura. Essa proteína e essa gordura não vai alimentar o neném. Então, meu leite está fraco, meu leite não, eu estou dando essa fórmula aqui porque meu leite está fraco. Não é isso. Não é isso. Você não foi orientada, a gente não foi orientada, a mãe, né, no caso, não foi orientada ou ela não seguiu a orientação. Entendeu? O que a gente orienta? Vai dar mamar pro neném? Dá mamar até o peito esvaziar. Porque aí a gente consegue perceber que o neném ele mamou as 3 fases do leite e todas as fases são importantes, né? A primeira fase vai matar a sede do neném, entendeu? A segunda fase é uma fase de transição. Ó, vamos ver aqui. Ó, o intermediário é a transição entre o leite anterior e o posterior. Ele é rico em proteína caseína. Ele é rico em essa proteína. Essa proteína ela também não vai matar a fome do neném. Tá? O leite que vai matar a fome do neném é o leite posterior. Ó, ele vem apenas no final de cada mamada. Ele é rico em gordura e proteína. Ele tem mais gordura do que proteína. Então ele serve para matar a fome do neném. Vai deixar o neném gordinho, xoxudo e fofinho. Tá? É essencial para o ganho de peso do neném. Sem o leite materno posterior que vem no fim, o bebê não fica saciado e não ganha peso adequadamente. A privação desse leite posterior pode gerar dificuldade no desenvolvimento e causar até mesmo desconfortos e problemas de saúde. Por esse motivo, é importante deixar que o bebê mame até secar o peito antes de trocar de lado. Tá? Então, galera, esse leite aí é o leite que vai matar a fome do neném. Então, não pode ficar trocando o neném de peito toda hora. O neném tem que mamar o leite anterior, tem que mamar o leite intermediário, porque ele é rico em proteína, e tem que mamar o leite posterior, porque tem proteína e ele é rico em lipídio, que é gordura. Então, muitas vezes a gente vê a mãe dando fórmula suplementar, porque a criança não tem vitamina, a criança não tem isso, fica doente, fica isso, está emagrecida, não pega peso, não cresce, demora para andar. E a gente consegue perceber que assim, é devido à amamentação, entendeu? Troca toda hora a criança do peito e a criança não consegue pegar todas as fases do leite, inclusive a do leite posterior, que vai deixar a criança gordinha e saudável. Tá bom? Nossa, falei muito. Vamos lá. Aqui, eu trouxe uma foto para vocês observarem
a diferença da cor entre os dois leites. Esse primeiro leite mais azulado é o mesmo leite, da mesma gestante, só em momentos diferentes, né? Por exemplo no mesmo horário, praticamente. Ó. O leite materno anterior ele é rico em água e açúcar, e é o mais azulado. Tá? Momentos diferentes, quero dizer assim, eles não saem juntos. É no mesmo horário, na mesma hora, vamos dizer assim, em 30 minutos, tá? Porém, é o mesmo leite, tá? Só que o leite da primeira mamada, ficou meio confuso isso. Vamos lá. O leite da primeira mamada é esse leite azul aqui. Aqui diz que é no mesmo horário, mas eles não saem juntos. Primeiro sai um para depois sair o outro. Primeiro o neném vai se alimentar desse leite azul aqui, que é o leite da primeira mamada, que é aquele leite anterior, que é aquele leite que vai ter água, açúcar, tá bom? E ele serve para matar a sede, tá? Enquanto esse leite aqui, mais amarelado, mais viscoso, é o leite posterior, é aquele leite para matar a fome. Tá? Enquanto isso, o leite posterior ele é rico em gordura, é o que faz com que seja amarelado, perceba a diferença. Então, para vocês perceberem como que é a diferença dos dois tipos de leite, né? Aqui não tem um leite de transição. Então, a neném vai se alimentar primeiro desse leite e depois desse leite. Se o neném se alimenta só do leite azul, essa parte desse leite azulado, ele só vai matar a sede. Não vai conseguir matar a fome, tá? Gente, vantagens do leite materno. Nossa, é muita vantagem. Eu vou estar falando com vocês até as vantagens do leite materno. Depois eu vou passar um trabalho para vocês. Ah, não, já passei trabalho para essa matéria. Eu acho que já passei. Depois eu vejo isso com vocês. Aqui, vantagens do leite materno. Ele é um leite completo, ele tem as vitaminas, as proteínas, os anticorpos, ele tem tudo que a criança precisa, tá? Do ponto de vista nutricional. Ele se adequa às necessidades da criança nos 6 primeiros meses de vida. O que isso quer dizer? Por exemplo, se a criança está com uma dificuldade em ganhar peso, então esse leite materno ele vai ficar mais exacerbado em gorduras, em lipídios, né? E se a criança ela está ficando desidratada, então o leite anterior ele vai ficar mais exacerbado, né? O leite ele vai bem de acordo com a necessidade da criança. Isso é incrível, né? Vantagens econômicas: visto a gasto com gás, geladeira, açúcar, amido, mamadeira, bicos, leite em pó, água, sabão, utensílio e esterilização, tá? Vantagens técnicas: ele é simples, vai direto do peito, a temperatura e concentração são adequadas, a concentração de lipídio elevada no final das mamadas regula o apetite da criança, dá uma forte ligação com a mãe e filho, tá? Vai proporcionar o prazer, tá? E vai proporcionar prazer à criança e à mãe ao ser sugada. Gente, que isso? Proporciona o prazer à mãe, à criança e à mãe ao ser sugada, é um momento de relação íntimo, entendeu? De plena efetividade e gratificação para ambos. A digestão do leite materno ela é muito mais fácil do que a digestão de qualquer outro tipo de leite. Então, é muito comum que a criança ela se alimente de leite materno e passe algumas horas, ela já sinta fome de novo, porque esse leite ele é fácil de ser digerido. Em compensação, ela vai sentir fome mais rápido. Mas isso é bom. É melhor do que a criança se alimentar de ninho. A criança vai ficando empanturrada. Vai demorar para sentir fome? Vai demorar para sentir fome. Mas não quer dizer que aquele leite ali vai estar suprindo as necessidades dela. Não. Só quer dizer que ele é mais difícil de ser, absorvido. Tá? Aqui, ó. A digestão do leite materno é mais fácil, o aproveitamento dele é melhor, a eliminação de resíduos não sobrecarrega nenhum órgão, o leite de vaca sobrecarrega o rim, tá? Menor incidência de anemia, de infecções de vias respiratórias e ausência de contaminação na hora da preparação. Óbvio, né? Não tem como você contaminar o leite, só se a mãe passar a mão, tá? No bico do peito e botar para a criança mamar, a mão suja infectada de alguma coisa.
tá? Enquanto o outro tipo de leite, na hora de preparo, ele pode acabar sendo infectado. Ó, mantenha a temperatura constante e adequada, permite consumo regulado para a criança, é de fácil condução e está pronto, não precisa de preparo, proporciona maior rapidez na contração uterina e evita hemorragia pós-parto, a ação hormonal da ocitocina, que eu já falei para vocês. Há indícios de que ele proporciona o menor risco de câncer para as mulheres que deram de mamar, né, câncer de mama, contribui para espaçar o intervalo das gestações, facilita a recuperação da forma física, confere proteção contra doenças e fatores alveolares. Gente, esse lance aqui de contribuir para espaçar o intervalo das gestações, ele é verdade. Se eu falar para mim, professor, eu já vi uma mulher que ela estava amamentando e engravidou. Acontece. Mas quando a mulher dá de mamar, existe uma desregulamentação, tá? Nos hormônios dela, entendeu? E aí é mais difícil ela engravidar de novo, mas pode acontecer, tá? Galerinha, isso daqui não estava na apostila, tá? Eu tirei, assim, que eu achei muito interessante, eu tirei para vocês darem uma olhada, tá? Prevenir câncer, afasta infecções, blinda o coração, evita diarreia, evita déficit de atenção, desenvolve sistema nervoso, reduz riscos de obesidade. Então, eu não vou falar disso com vocês, posso até falar, mas não nessa aula, tá? E aí, na próxima aula, eu vou estar terminando aqui de falar que são técnica para amamentação, tá? E aqui já termina. Técnica para amamentação e as contraindicações para amamentação, né? Por exemplo, HIV, a gente sabe que a criança não pode ser amamentada quando a mãe é portadora do HIV, tá? E a gente vai falar sobre essas curiosidades aqui, tá? Previne o câncer, esse tipo de coisa. Galera, eu vou estar encerrando aqui a matéria. Qualquer dúvida é só falar comigo, eu vou estar enviando esses slides para vocês.